Glória a Deus. Hoje nós estamos na sexta-feira que antecede a última ministração da quarta dimensão, onde nós ouvimos aqui, tivemos a oportunidade de ir um pouco mais fundo, um pouco mais além na presença do Senhor. Domingo se encerra o ciclo de 4 ministrações. Só que, por conta disso, de nós termos acessado esse ambiente, nós temos acessado esse lugar de profundidade com o Senhor, de mais conhecimento com o Senhor, nós estamos sofrendo batalhas. E não são poucas, são muitas batalhas. Não é só comigo, não é só na minha casa, na casa de muitos. O inimigo tem batido forte. E nós estamos em guerra. Mesmo que muitas vezes as pessoas achem que não. Por isso, hoje, o tema da minha ministração é: estamos em uma guerra espiritual. Porque nós precisamos alertar, nós como igreja precisamos alertar as pessoas a respeito da batalha espiritual que vem sido travada. Porque não é brincadeira, meus queridos, o inimigo não brinca. Então nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Nós, como eu já mencionei, nós estamos numa batalha espiritual, e isso é um fato que o inimigo do cristão, ele não está uniformizado, esperando no campo de batalha. Não é como um exército comum, que nós vemos ali de carne e osso, que é visível para cada um de nós, que nós estamos, por exemplo, com um uniforme verde, aí você vê lá o cara de uniforme azul, é inimigo, a gente sabe que tem que batalhar contra ele. Não, nosso inimigo não é esse, ele não é esse, e ele usa de táticas cruéis e incomuns, diferente do nosso inimigo real, dos inimigos reais, quando a gente enfrenta uma guerra física. A guerra espiritual é outro âmbito, Pode parecer mentira, mas um grande número de pastores e professores de teologia ignoram ou subestimam a batalha espiritual, ao ponto de que muitos cristãos declarados nem sabem que estão em uma batalha. Quando eu estava ontem lendo a palavra, pedindo um direcionamento do Senhor, para poder encaixar aquilo que já estava na minha mente, aí o Espírito me falou, muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas, mas não acreditam na batalha espiritual. Nós vemos pessoas que são oprimidas pelo inimigo, porque não estão na presença de Deus, porque o inimigo ele só oprime, ele só entra com opressão na vida daquele que não está na presença de Deus, porque aí ele tem a legalidade para poder tocar na vida da pessoa, para oprimir ela. Fora isso, ele vem tentar, ele vem instigar, incitar que a gente faça coisas erradas. Só que, em meio a tudo isso, a essas pessoas que estão na igreja e não acreditam na batalha espiritual, é onde ele usa dessas pessoas para causar discórdia, para disseminar as divergências dentro da comunidade, dentro das igrejas. Muitas igrejas hoje estão fechando as suas portas porque estão se rompendo, está tendo uma ruptura entre as pessoas por conta de divergências de pensamento. E isso não vem de homens, isso não são das pessoas, não é humano, isso é espiritual. O inimigo hoje ele usa de táticas diferentes, ele vem mexer na mente das pessoas, porque ele sabe que ele transformando a mente da pessoa,
ele maquinando na mente das pessoas, ele vai causar a discórdia e a ruptura. Ele sabe que antigamente a tática dele era diferente, era fazer com que as pessoas adorassem a ele, porque ele queria ser adorado assim como Deus é adorado, porque o inimigo ele é imitador, tudo que Deus faz, ele quer fazer também. Tem a trindade de Deus, tem a trindade do inimigo, tem lá Jesus, que é o nosso rei, o rei de todos os tempos. Satanás é o rei desse mundo, e assim diversos exemplos nós temos na palavra, que o inimigo ele vem se comparando, tentando se comparar a Deus, nesse âmbito espiritual, tentando que ele consiga a adoração, a mesma adoração que Deus tem, nossa, ele também quer. Só que hoje todo mundo já sabe que isso não cola mais. Ninguém vai adorar a Satanás sabendo que ele só traz coisas ruins para a nossa vida. Então a tática dele, a estratégia dele hoje é diferente, é afastar os cristãos da presença de Deus. E como ele faz isso? Mexendo na mente. Só que como toda batalha, nós temos que conhecer o nosso inimigo. Tem igrejas que falam, não, você não pode falar, tem que falar, porque se a gente não conhecer, não souber das estratégias que ele usa, como que nós vamos guerrear contra ele? De que vai adiantar a gente se revestir da armadura todos os dias, e a gente não saber usar, não saber para que serve? Então nós temos sim que conhecer. Eu até fiz umas anotações aqui de alguns escritores cristãos, que eles fazem umas citações bem interessantes a respeito da batalha espiritual, para que a gente perceba que isso não é de agora, já vem de tempos atrás. O escritor Stu Weber, ele nos diz que, saiba ou não, goste ou não, você e eu estamos em uma guerra, e precisamos começar a viver como se estivéssemos em uma batalha pelas nossas vidas, porque na verdade nós estamos. Nós temos vivido na carne mesmo, nós temos sentido na carne as batalhas que nós temos lutado, travado contra o inimigo. E essa batalha, ela é tão violenta, ela é tão pesada, que muitas vezes a gente chega a ficar desgastado, ofegante, fica com dor nas costas, e as pessoas acham que isso é brincadeira. As pessoas ainda estão brincando com o inimigo, achando que ele não vai pegar pesado contra nós. Eu estou na presença do Senhor, tá, tudo bem. A palavra de Deus nos dá vários exemplos de pessoas que estavam na presença do Senhor, e o inimigo foi lá e fez a pessoa cair em pecado. Hoje em dia, pelos exemplos que nós temos na palavra, nós não caímos na mesma cilada, mas caímos em outras artimanhas. Internet, televisão, pessoas que aparecem na nossa casa, que nós nunca, faz anos que a gente não vê, a pessoa aparece na nossa casa bem na hora da gente vir para o culto, vir para a igreja. Eu conheço uma pessoa que, ele fala que o pai dele, quando a pessoa chegava na casa dele sem avisar, e era dia de culto, ele falava, estou indo para a igreja, quer ir comigo? Não quero. Ele falava, então a chave da minha casa está aqui, tem café lá na garrafa, água na geladeira, daqui 2 horas eu estou de volta, pode ficar à vontade aí. E ele não perdia culto por causa disso. E hoje, às vezes por causa de um friozinho, não vou na igreja, eu não vou na igreja. Confesso eu que hoje, a hora que eu estava vindo para cá, eu achei que a igreja fosse estar mais vazia, porque começou a cair meia dúzia de pingo. Eu falei, o crente açucarado de hoje vai derreter, eles vão derreter com a água, então é capaz de não ter ninguém, mas para a honra e glória do Senhor, a casa estamos aqui, em nome de Jesus, estamos de pé, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Mas quando nós abrimos a página do Novo Testamento, não falta passagens
que nos mostram que nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Eu fiz aqui uma anotação de alguns versículos, e hoje eu vou ser bonzinho, eu coloquei tudo na sequência para facilitar para vocês, amém? Abram a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 16. Hoje eu vou ser bonzinho, está tudo na sequência, hein? Para facilitar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Nós estamos com um probleminha no computador. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Às vezes vai dar uma travadinha no computador aí, mas eu tenho tudo anotadinho aqui, tá bom? Então vocês vão folheando a Bíblia aí. Acharam lá? Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Com certeza. Amém? Na versão que eu anotei aqui, que é a minha versão, não sei se é a mesma que está lá, está escrito assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Por que Paulo, ele falaria isso para a igreja de Corinto, se não fosse para estar numa guerra? Assim como quando Moisés morreu e Josué foi assumir o lugar de Moisés, ele sabia que ele ia entrar na terra prometida, e lá ia ter guerra, para poder conquistar. Aí Deus vem e fala para ele, seja forte e corajoso, não temas, tão somente não se desvie da minha palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Aí depois ele vem e reafirma, fala, não te mandei eu ser forte e corajoso? Então, se não fosse para nós estarmos numa guerra, Paulo não falaria isso para a igreja de Corinto, para que nós sejamos fortes, corajosos, firmes na fé. Firmes na fé. Só que nós temos que tomar cuidado, porque a palavra do Senhor, ela também nos fala que aquele que está de pé, ou seja, aquele que acha que está firme, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Porque é facinho do inimigo chegar e passar o rodo. Passar o rodo. E aí a pessoa cai estatelada lá, e aí depois ela não vai ter nem coragem de voltar, porque daí ela vai se sentir envergonhada, e é isso que o inimigo quer, envergonhar cada um de nós. O inimigo, ele quer envergonhar, quer deixar a gente lá, caído na sarjeta. E muitas vezes nós estamos permitindo, através das nossas atitudes, através do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente fala principalmente, nós estamos permitindo que Satanás coloque a gente na sarjeta. Temos que tomar cuidado, temos que ter coragem, ser fortes. Abram lá em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. É um pouquinho para frente aí. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Se apagar, o povo não enxerga aqui. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo vem e fala para Timóteo, orientando a ele: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom
combate. Lá em Efésios, que nós vamos entrar nesse texto mais para frente, Paulo ele fala que nós temos que combater o bom combate, que o nosso combate, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. Na mesma sequência, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, um pouquinho para frente aí, 1 Timóteo 6, 12. Timóteo 6,12. Paulo ele vem para completar aquilo que ele já falou para Timóteo no capítulo 1. Ele fala: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, mais uma vez ele está falando para Timóteo: combata o bom combate da fé. Agora você pode estar se perguntando, por que o pastor só está lendo Timóteo? Porque Timóteo ele era jovem, e ele não acreditava no potencial que ele tinha. Quando nós começamos a ler a carta de Paulo a Timóteo, ele, através da vida da sua mãe e da sua avó, ele foi instruído na palavra, e quando Paulo chega para poder orientar ele, ele já estava praticamente pronto. Então Paulo só teve que aperfeiçoar aquilo nele, e ele assumiu o lugar de Paulo. Paulo deixa ele no lugar dele, e aí ele fala: mas eu sou tão jovem, as pessoas não vão dar crédito para mim. Aí ele fala: meu querido, não, com as minhas palavras, tá? Ele fala: meu querido, não ligue para o que as pessoas falam, você é capaz, você é capaz. Então, não se prenda àquilo que as pessoas achem ou pensem de você a seu respeito, simplesmente pregue a palavra, pregue a verdade. Então Paulo ele usa muito a vida de Timóteo nesse sentido, porque ele era jovem. Aí, assim como diz lá no livro de Joel que os jovens teriam visões, ele usa a vida de Timóteo lá na frente, no Novo Testamento, para poder orientar as pessoas. Amém? Por isso o livro de Timóteo. E na sequência, 2 Timóteo capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. A primeira carta para Timóteo, ele vem dando aquele gás em Timóteo, e na segunda carta ele já começa a chamar Timóteo para combater junto com ele, tipo, nós estamos lado a lado, tá? E a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, nos diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou para a guerra? Quem nos escolheu primeiro? Quem nos conhece desde o ventre da nossa mãe? Então, quando a pessoa fala: não, porque eu fui atrás de Jesus, mentira. Conversa, a palavra já fala: você veio até mim porque você me ama, porque eu te amei primeiro. Se não fosse eu te amar primeiro, você não me amaria. Então não tem essa de, porque eu faço, eu aconteço. Faz nada, se não fosse dom de Deus, se não fosse pela palavra do Senhor, a gente não faria nada. Se não fosse pela palavra do Senhor, a gente não conseguiria evangelizar nem as pessoas, porque nós não saberíamos nem o que falar. Por isso que eu vejo por aí muitas pessoas, né, igrejas, eu falo pessoas, mas são igrejas, que a pessoa fala: depois que eu conheci a igreja tal, minha vida mudou. Mas e Jesus? Onde que está nisso? Então quer dizer que não foi Jesus que transformou, foi o homem que transformou?
Então quer dizer que se o homem cair, ele também cai. Assim como eu tenho casos na minha família de chegar para mim e falar, não, porque o pastor lá é isso, o pastor é aquilo, ó, é papapá. Aí o pastor pega e liberou uma palavra contrária na vida dele, aí não era mais homem de Deus, aí era homem do Satanás. Aí não, saiu até da igreja. Assim como hoje também nós temos visto aí pessoas que saem das igrejas em rebeldia e montam seus ministérios porque eu tive uma revelação, Deus falou comigo, tá? Mas você pediu a bênção para o seu pastor, para ele te abençoar, para você montar um trabalho? Eu não, mas então, debaixo de qual bênção então você está? Debaixo de qual bênção você está? Se você não pede a bênção do seu pastor. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. O mundo hoje está cheio de enganadores. E isso lá em Mateus 24 já fala que no fim dos tempos iam aparecer muitos falsos profetas. Pessoas que sobem no altar, que pregam a palavra, mas têm uma vida totalmente ao contrário daquilo que se tem ensinado aqui em cima. É tipo assim, quando eu estou na minha casa, eu posso ser quem eu sou mesmo. E quando eu estou na frente dos irmãos, eu coloco lá minha capinha de super crente e estou lá, ó, paz do Senhor, paz do Senhor. O que nós estamos passando para a igreja? Que exemplo nós estamos dando para a igreja? Para finalizar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é um versículo clássico de Paulo, quando ele fala para Timóteo, quando ele está no finalzinho dos dias dele, ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Algumas versões falam, terminei a carreira, é a mesma coisa. Será que nós podemos ter essa mesma autoridade de chegar e falar, eu combati o bom combate? Quando nós chegarmos no final da nossa vida aqui na terra, na nossa vida terrena, a gente fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Será que nós podemos ter o nosso nome escrito nos heróis da fé? Aquele que fala lá em Hebreus 11, que tem lá uma lista dos heróis da fé? Hoje nós temos uma lista atualizada dos heróis da modernidade, dos heróis da fé da modernidade. Vários pregadores da palavra, homens de Deus, homens usados por Deus para edificar a nossa vida. Só que muitas vezes a gente prefere ficar assistindo pregação, água com açúcar, aquelas coisinhas que só massageiam o ego na internet, e aí fala, o fulano lá, que palavra vazia, sem conteúdo, chata. A pessoa senta no banco e fica lá olhando para cima e falando. Aí você pergunta para a pessoa, mas e o arrependimento? Não adianta você pregar que Deus é bom, que Deus faz, que Deus isso, mas e o arrependimento? Cadê? Sem arrependimento não existe nada disso. Mas é que nós vivemos na época da graça. Legal, claro, nós vivemos sim no tempo da graça, mas a graça do Senhor, ela é transformadora. Se a graça do Senhor não tiver te transformado, de nada adianta, Só que as pessoas se utilizam dessa palavra, de viver na época da graça, para querer justificar várias coisas erradas que ela faz por aí. Não, a época da lei já passou, agora é o tempo da graça. Aí Jesus vem e fala, eu não vim aqui para abolir o que os profetas falaram ou abolir a lei, ou seja, eu não vim para acabar com aquilo que foi dito, eu vim para cumprir. Então se ele falou que ele veio para cumprir, e ele é a graça, se as pessoas estão falando por aí que não tem que o Novo Testamento ele apagou o Antigo Testamento, então eu acho que a pessoa não está lendo a mesma Bíblia que eu leio.
Eu acho que ela está lendo uma outra Bíblia, uma outra versão desconhecida por mim. Porque todas as versões que eu conheço até hoje falam a mesma coisa. Que Jesus ele não veio para abolir a lei, nem os que os profetas falaram. Ele veio para cumprir tudo aquilo que está escrito. E isso inclui chamar a gente para a guerra. Porque no Antigo Testamento, toda a vida que a gente vê dos profetas, inclusive os profetas muitas vezes eles iam para poder dizimar, né, para poder ir lá e matar mesmo o inimigo, o povo inimigo. Deus falava para ele, ó, vai lá e mata, vai e mata. Hoje Deus ainda é um pouco mais generoso e fala, ó, não precisa matar, mas só dá uma machucadinha, mas não precisa matar. Deixa ele ter a oportunidade de se converter, de me aceitar como Senhor e Salvador da vida dele. E mediante a tudo isso que nós lemos, o pastor John Riley, ele fala assim, no livro dele: palavras como estas são para mim claras, simples e inconfundíveis. Todas elas ensinam uma única e mesma grande lição, se estivermos dispostos a recebê-la. Tal lição é: o verdadeiro cristianismo é uma luta, uma batalha e uma guerra. Então não adianta o cristão falar, que eu não quero entrar em guerra. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós gostando ou não, querendo ou não, nós já estamos alistados no exército de Cristo. Só que basta saber o que? Se nós vamos ficar lá parados e nada acontecer, a gente vê as pessoas guerreando e nós sermos covardes, porque a palavra essa não tem outra, nós sermos covardes e deixar outras pessoas lutarem e guerrearem por nós, ou nós irmos estando na linha de frente e guerreando para que a gente consiga conquistar o território inimigo. E é luta mesmo. Quarta-feira a gente estava aqui na Escola do Reino, começou a falar sobre as pragas, as 10 pragas. E as 10 pragas do Egito, Deus ele mandou, que era para poder quebrar os 10 deuses mais idolatrados no Egito. Então cada praga era para derrubar um deus. E hoje não é diferente. Então Deus mandava uma praga, ia lá, derrubava um deus. Aí dava 7 dias, Deus mandava outra praga, outro deus, mais 7, outro deus. E com a gente não está sendo diferente hoje. Hoje a gente tem uma luta? Tem. Primeira luta, não saiu o CNPJ da igreja, vamos lá, vamos orar. Deus abençoou, abriu as portas, saiu. Agora nós estamos na luta do bombeiro. Vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer, mas é uma por vez. A terceira, prefeitura, e assim vai. Aí conquistar a cidade, evangelizar a cidade. Tudo isso são lutas, são inimigos que a gente vai ter que estar derrubando. Para isso nós temos que ser soldados de linha de frente. Soldados de linha de frente. Esse negócio, eu já fui muito criticado por causa disso, mas esse negócio de que passa no filme até o último homem, que eu vou para a guerra, mas eu não quero pegar na arma, então fica na sua casa. Fica na sua casa, porque ninguém vai lutar o tempo inteiro por você. Vai chegar um momento que a pessoa não vai conseguir atacar, se defender e defender você ao mesmo tempo. E posso falar uma coisa? Entre a vida dele e a minha, eu escolho a minha. Porque eu sei que eu vou lutar até o final. Eu vou lutar até o final. Eu não vou parar no meio do caminho. Não sei cada um de vocês, mas eu penso dessa forma. E hoje em dia, 2 fatores estão acontecendo nos dias de hoje para que o inimigo tenha vantagem sobre nós. Vantagem sobre nós. Por isso que eu falei que nós temos que conhecer o nosso inimigo. Nós temos que conhecer o inimigo, lutar contra ele da forma correta. Primeiro,
A batalha espiritual ela está ficando bem mais intensa à medida que os ataques de Satanás ficam mais ousados. Gente, a gente tem visto Satanás agir de tal forma na nossa vida, no nosso meio, que assim, ele é totalmente, você fala, não acredito que isso está acontecendo, não acredito que o inimigo teve essa ousadia. Tem, hoje ele tem, porque ele viu que ele tem legalidade nesse mundo, que ele pode fazer, então a legalidade que ele tem para estar, como a gente falou aqui, que ele está se alimentando do pó da terra, está nas mãos de Deus. Deus falou, ó, você pode, está aqui, ó, você vai se alimentar. Lá no Éden, quando ele falou, ó, serpente, você vai rastejar e vai se alimentar, vai comer do pó da terra. Nós somos feitos do quê? Do que o homem foi feito? Do pó da terra. Então ele se alimenta do quê? Do nosso pecado, das nossas transgressões. Aí ele começa como serpente em Apocalipse, em Gênesis. Quando chega lá em Apocalipse, ele já é um dragão. Olha o tanto que ele já se alimentou dos pecados e das iniquidades desse mundo, para virar um dragão. Nós temos vivido situações aqui mesmo na igreja, como eu já comentei, a respeito da documentação. Pessoas que são sacerdotes, pasmem, sacerdotes, pastores que chegam e falam, vocês não vão conseguir, porque eu não consegui. Eu falei para o pastor, pastor, vai cair por terra isso aí em nome de Jesus, porque se ninguém tem, Deus já decretou a vitória para nós, Ele disse que nós vamos conseguir, só que nós temos que lutar, a gente não pode desistir. Cansa, claro que cansa, é chato, mas nós vamos conseguir, porque a palavra rema do Senhor já foi liberada na nossa vida, já foi liberado, como nós aprendemos aqui, nessas 3 ministrações da quarta dimensão, a palavra rema do Senhor já foi liberada para nós, nós temos que tomar posse, e cada vez que a gente avança, o inimigo vem e embate mais forte, ele vem e confronta mais forte, ele vem e ele fica mais ousado. Por quê? Porque aí ele já não manda mais aqueles demoninhos que só fica ali, provocando, não, aí já é uma patente mais alta, fala, opa, eles subiram de nível, então agora eu tenho que mandar a minha hoste mais forte, e é por isso que a gente tem sofrido tanto, que a gente tem se sacrificado, e parece que às vezes a gente está remando contra a maré, parece que a gente está empurrando parede, faz e não sai do lugar, fica só patinando, só que no mundo espiritual, está uma guerra violenta, a ponto de os jovens aqui da nossa comunidade estarem tendo visões, revelação do Senhor, para poder alertar os mais velhos, foi me revelado isso, tive essa visão, aí a gente tem que ir, pôr em oração, falar, Senhor, então nos mostra, nos direciona, para que a gente não se desvie da sua palavra, para que a gente não se desvie dos seus ensinamentos. Segundo ponto, muitos cristãos não estão levando a sério a batalha espiritual, ou nem acreditando que tal batalha está acontecendo. Aí vem a minha pergunta, se não estão acreditando nessa guerra, por que jejuar e orar? Por que está jejuando então e orando, se não acredita que está tendo batalha? Se não está tendo batalha, eu não preciso orar, não preciso jejuar. Por que eu vou me sacrificar? Por que eu vou deixar de comer lá, vou comer um docinho, porque, eu não acredito, então eu vou só deixar de comer para mim ficar mais saudável? Vocês já ouviram falar em voto de tolo? É o que está acontecendo, voto de tolo. As pessoas jejuam,
ficam na oração, no turno de oração, só que está fazendo tudo ao contrário, está fazendo ao contrário, está vivendo em desobediência. De que adianta? Deus não se agrada. De que adianta o sacrifício sem obediência? Samuel fala para Saul lá, quando ele vai lá e faz o sacrifício no lugar dele, fala: ó, Deus já tirou o teu poder, você já não é mais rei. Ah, mas é que você demorou. Ele fala: filho, Deus manda te dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Ah, mas eu fiz isso porque eu fiquei com medo. Aí vem a continuação no versículo seguinte, que aí Samuel fala para ele: ó, meu querido, você está em rebeldia, e rebeldia é comparado a pecado de feitiçaria. Apocalipse capítulo, nunca lembro, 19 ou 20, fala para a gente que os covardes, lembra que eu falei dos covardes? Os covardes, os feiticeiros, os idólatras, os escarnecedores, os bebedores, as bebedices, os glutões, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Então de nada adianta eu ficar jejuando e orando em vão, em vão. Ainda comentei com a pastora em casa, eu falei: nossa, bem, não tem jeito de pegar leve, tem que ser assim, eu não tenho como falar de outra forma, de uma forma mais suave, é dessa forma, para que as pessoas entendam, que de nada adianta ficar no turno de oração, e na intimidade com o Senhor, ser de qualquer jeito. Está na hora da igreja acordar. Está na hora não, passou da hora da igreja acordar. Tem até um teatro que tem na internet, chama Igreja Adormecida. É bem interessante. Eles relatam isso, que a igreja está lá, morta, adormecendo, e Satanás lá, ó, ganhando território. O inimigo, ele quer justamente isso, que nós pensemos que não existe guerra, não existe batalha espiritual. É isso que ele quer, é dominar nossa mente, tirar a gente da presença de Deus, para que ele possa depois nos derrubar. E aí a gente vai estar enfraquecido, a gente vai estar fraco, a gente não vai conseguir se levantar. Junto, esses dois fatores nos mostram que temos uma crise em nossas mãos. Então, juntando os cristãos que não acreditam, e juntando que o inimigo ele está batendo mais pesado, ele está mais ousado, a gente tem uma crise. E quem Deus instituiu na terra para alertar o povo dessa crise? A igreja. A igreja. É a igreja tem o papel de alertar as pessoas aqui dentro e lá fora, principalmente lá fora, que a gente vive numa crise, numa guerra espiritual, numa batalha espiritual intensa. Intensa. Eu tenho dias que eu acordo, aí eu passo o dia inteiro tremendo. Quando eu não durmo bem à noite, que eu levanto para orar de madrugada, que Deus me acorda para orar de madrugada, no dia seguinte eu fico com o corpo trêmulo. E isso é resultado de batalha espiritual. É guerra. É o inimigo lá pressionando para ver se a gente para, se a gente desiste. Às vezes a gente fala: nossa, eu estava tão bem e do nada aconteceu isso comigo. Não é do nada, meu querido, não é do nada. É isso que a gente tem que
Tenha em mente que as coisas não acontecem do nada. A palavra do Senhor nos garante que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo aqui é dominado pelo Satanás, pelo maligno. Eu nem gosto muito de ficar falando Satanás, porque fica dando ênfase e ele não merece ênfase nenhuma. Ele já é derrotado em nome de Jesus. Mas a palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não ficarmos alerta, sabe o lema do escoteiro que fala sempre alerta? É assim que nós temos que ser. Paulo vem e fala pra gente, orar e vigiar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. É vigiar a vida do outro? Não, é vigiar a sua vida. É vigiar a sua vida para que você não caia. E orar pedindo proteção do Senhor. Falar, Senhor, me reveste aqui para mim não cair. Porque por enquanto eu estou de pé. Só que eu não posso cair. Se eu cair, o inimigo vem e me leva. Nós precisamos entender como o inimigo trabalha para que nós possamos responder a esses ataques à altura. E a Bíblia nos diz que Satanás engana, seduz, se opõe, resiste, ilude, semeia o terror, atrapalha, luta, tenta, persegue, blasfema e por aí afora. Isso são algumas qualidades de Satanás que eu peguei na palavra. Mas se nós formos ler aí, tem muito mais que isso. Muito mais que isso. E não existe palavra edificante que fale sobre ele. Nem quando vão relatar, nem quando a palavra nos relata que ele era o anjo lá de luz, que ele era responsável pelo coral, lá não fala nenhuma qualidade dele. Se nós lemos, pode ver, não vai falar de nenhuma qualidade dele. Em compensação, vai falar de tudo, todos os defeitos. Que ele tentava ser igual a Deus, que ele tentava ser adorado igual a Deus, que ele tentava ser maior do que Deus, e aí que ele é blasfemador, que ele é enganador, que tudo isso que eu já falei. E o objetivo dele é diminuir a nossa adoração a Deus. É diminuir a nossa adoração a Deus. E nisso ele vem e nos engana, dizendo que você não precisa ir na igreja todo dia, você não precisa ir na igreja todo culto. A igreja é você, a igreja sou eu. Não é isso que as pessoas falam muitas vezes? A igreja sou eu, não preciso estar lá. Só que nós estamos em guerra. E um soldado, para ele se preparar para a guerra, ele vai no quartel. O templo do Senhor, a casa do Senhor aqui, é o nosso quartel. É aqui que a gente vem se preparar. Como? Ouvindo da palavra. É estudando. É mergulhando mais fundo. Para que a gente seja preparado. Seja preparado. Porque nós vamos ser testados, tá? E isso eu falo com convicção e com certeza. Que nós vamos ser testados. E como que nós vamos ser aprovados se a gente não lê o manual do cristão? É como se fosse uma prova. A gente tem que ler para a gente aprender, e quando a gente for provado, a gente consegue passar. E aí a gente recebe lá o nosso certificado de conclusão. O nosso certificado de conclusão é a vida eterna. Essa é a nossa conclusão do nosso curso aqui na terra, a vida eterna. Mas para que isso aconteça, a gente tem que guerrear. E não só contra o inimigo, principalmente contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Eu já falei isso, vou repetir mais uma vez, que a gente tem que acordar de manhã, olhar no espelho e falar assim, seu miserável pecador.
Você precisa da misericórdia do Senhor na sua vida todos os dias. Você precisa saber que você é dependente de Deus, que sem Ele você não é nada. Essa é a primeira pessoa que a gente tem que evangelizar, aquela que a gente vê no espelho de manhã. Não adianta eu querer ganhar o mundo, se eu mesmo vivo de qualquer jeito, vivo de qualquer forma. A minha vida não é exemplo para a vida de outras pessoas. Quando as pessoas falam assim, não olha para a minha vida não, porque eu sou pecador. Falo, meu irmão, para com isso. Para com isso. Se a palavra do Senhor fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer coisas maiores do que Jesus fez, Ele nos garante isso. Aí Paulo vem e fala, seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que tomar posse dessa palavra. E se alguém chegar e falar assim, mas você não é exemplo. Sou sim, porque eu sou imitador de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Assumir essa identidade de filho. Assumir a identidade de filho, de cristão. E pregar o evangelho com as nossas atitudes. Não com palavras, mas com atitudes. Palavra, só se for necessário. Não vou repetir mais uma vez isso. Palavra, só se for necessário. Tem um livro que chama, é um livro bem interessante, é um livro secular, tá? Chama A Arte da Guerra. Antigo. Ele foi escrito, acho que no século IV, antes de Cristo. No século IV, antes de Cristo. É do Sun Tzu, um japonês. E ele fala assim, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não temerá o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória que você ganha, você sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, morrerá em todas as batalhas. Nós temos que ser exemplo. Não basta apenas conhecer. Não sedes apenas ouvintes, mas sedes praticantes. Tudo aquilo que ouvides também praticai. Não adianta eu chegar aqui na igreja, ouvir o pastor falar, a pastora falar, profeta falar e irmão falar. Não adianta eu só ouvir falar e aquilo só encher e eu não colocar em prática. De que vai adiantar? Nada. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, pode colocar. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, fala para a gente sobre a armadura do Senhor. A armadura do Senhor. E lá Paulo, ele nos dá orientações sobre contra quem lutamos e o que devemos fazer para enfrentarmos essa batalha. Então o livro de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, são orientações. Paulo ele fala, seu inimigo é esse. Lá ele já está falando, você não precisa nem ficar procurando. Quem é meu inimigo? Quem será? Não, Paulo já falou, o inimigo é esse. E você usa isso, você faz isso. É o manual da batalha. Manual da batalha espiritual, Efésios 6, a partir do versículo 10. Porque antes disso ele vem falar sobre filhos, né? Filhos, não desobedeça seus pais. Pais, não provoquei a ira dos seus filhos. Servos, obedeçam seus donos e tal. Aí a partir do versículo 10, tranquilo, filho. Aí a partir do versículo 10 ele vem e fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Principados e potestades do ar. Fala assim, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo.
pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então aqui Paulo já falou, ó, não é contra as pessoas a sua luta, não é contra o seu vizinho, não é contra seu pai, seu irmão, seu tio, sua tia, não, é contra os principados e potestades. Ele não fala aqui que é nem contra os demoninhos lá, não, são os principados e potestades, um grau já bem maior na hierarquia, porque assim como Deus tem a sua hierarquia de anjos, arcanjos, querubins, serafins, o inimigo também imita, que ele é imitador, então ele também tem a sua hierarquia de poder. Então ele já jogou aqui, ó, principados e potestades, ou seja, já é um peso maior, um inimigo mais forte. Por isso, no versículo 13, por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Quem aqui tem passado por dia mau? Eu tenho, e posso falar, para mim, quase todos os dias estão sendo dias maus. Quase todos os dias estão sendo dias maus. Ah, porque eu quero? Não. É porque eu sirvo a Deus. Ah, então se você serve a Deus e está passando por dia mal, é porque você quer. Não. É porque o inimigo ele vai tentar me tirar da presença de Deus. Isso são consequências, faz parte do pacote. E eu sei que isso faz parte do pacote. Só que isso não vai fazer eu parar. Eu não vou retroceder por causa disso. Eu não vou retroceder. Sabe aquele filme antigo do Van Damme que chama Retroceder Nunca, Render-se Jamais? É isso, o cristão é assim. O cristão é assim. Ele não deve nem retroceder e nem se render. Porque a partir do momento que a gente se render às investidas de Satanás, ele vai pintar e bordar na nossa vida. E isso é fato. Isso é fato. Além das orientações, nós também sabemos e conhecemos em quem temos crido, e que nosso general nunca perdeu uma batalha, e somos parte de seu exército. Mas você pode falar que não se alistou. Você pode chegar a falar, mas eu não faço parte, como eu já disse. Eu não faço parte do exército. Eu não quis me alistar. No Brasil, o alistamento para homem é obrigatório. Não tem para onde correr. Para homem é obrigatório, para mulher não. Mas a partir do momento que nós nos declaramos cristãos, que a gente vai lá, desce as águas, fala, ó, sou nova criatura, agora eu sou nascido em Cristo. Você já está na guerra, meu filho. Você já está na guerra. Sua guerra já começa ali, a hora que você sai da água. Por quê? A palavra fala que fica o velho homem e nasce o novo homem. Ah, meu filho. Só que muitas vezes esse velho homem fica lá, ó, na nossa orelha, faz isso, faz aquilo. Não pensa que é o inimigo não, tá? Às vezes as pessoas falam, ah, eu fiz tal coisa, eu caí porque o inimigo me tentou. Para, não coloca desculpa, ele já tem a culpa dele. Ele já tem a culpa dele. Muitas vezes a gente erra por nós mesmos, por nossa soberba, por nossa desconfiança, por nossa incredulidade, porque a gente quer dar o nosso jeitinho. Cara, eu fico pasmo quando eu vejo cristão falando, ah, porque, ó, lá na minha casa estava vindo muito alta energia, eu fiz lá um bem bolado lá no relógio para diminuir a energia. Você não quer fazer na sua casa também não? Para. Você quer pagar menos de energia? Gasta menos, economiza. Deixa menos lâmpada acesa, coloca a lâmpada de LED, se vira. Vou dar um testemunho para vocês.
porque nada melhor do que a gente exemplificar. Logo no começo da nossa conversão, a minha energia vinha bem alta, e eu fui fazer esse bem bolado na energia. Eu fui fazer 1 mês, legal. 2 meses, nossa, que 10, minha conta vinha lá no mínimo. Só que no 3º mês, eu esqueci de voltar o cabo da energia, e minha conta veio zerada, tipo, como se estivesse negativa. Tipo, mas peraí, você passou o mês e você não gastou? Como assim? Você gastava lá 100, agora veio zerada? Alguma coisa está acontecendo. Aí mandaram um técnico da Electro em casa. Aí ele chegou, a hora que ele olhou, ele viu marca de chave de fenda no parafuso, ele só tirou uma foto, virou as costas e foi embora. No outro dia veio um caminhão lá, retirou o relógio e levou para análise. Conclusão: tomei uma multa de R$5.000. Por causa de R$300, tomei uma multa de R$5.000. Compensou? Satanás estava rindo? Claro que estava. Ele falou: olha lá, o bobão lá, ó, achou que estava levando vantagem, caiu do cavalo. Eu falei para ela, bem, a partir de hoje, nunca mais a gente faz nada que seja irregular, nada, nem com água, nem com energia. Quer ter mais aparelho na sua casa? Saiba que você vai ter mais gasto. Dá um jeito de colocar energia alternativa, mas o gasto vai aumentar. E se você tentar ludibriar, é isso que é a brecha que o inimigo precisa, é a legalidade que a gente dá para ele estar tocando na nossa vida. E ele vem e toca mesmo. Ele não tem dó, não. Ele não tem dó. Não pensa que ele vai falar: ah, não, vou só dar uma cutucadinha. Não, ele vem para arrebentar. Ele vem para arrebentar. Que isso sirva de exemplo para que vocês não façam isso. E se tiver alguém fazendo isso, em nome de Jesus, para enquanto dá tempo. Para enquanto há tempo. Nosso propósito não é viver uma vida religiosa e tranquila, desocupada e segura. Sabe quando a gente fala que minha vida está tranquila, está legal, eu estou bem, não está acontecendo nada de errado comigo, não tenho sofrido nenhum ataque do inimigo? Então peraí, alguma coisa está acontecendo de errado, está na hora de rever os conceitos. Ah, pastor, você está falando que eu tenho que ter provação? Não, mas eu estou falando que se sua vida estiver muito tranquila, alguma coisa tem de errado, você não está incomodando o inferno, você não está incomodando o inimigo. Porque assim, quando a gente começa na caminhada com Cristo, lá no inferno tem um mural assim, ó, grandão, com um monte de fotinho 3x4 lá, de cada um de nós, porque ele é dominador desse mundo, então ele tem a nossa foto lá. Ele sabe o que a gente faz, a hora que a gente acorda, a hora que a gente deita, o que a gente vê, o que a gente fala. Ele sabe. Ah, pastor, mas como que ele sabe? Se a gente lê o livro de Jó, Deus fala: Satanás, onde você estava? Eu estava lá, ó, perambulando pela terra, e eu vi o teu servo Jó. Então ele está aqui, ó, perambulando. Ele está perambulando, só observando para ver o que cada um de nós faz. E aí tem lá a nossa fotinho. A hora que a gente começa a se aprofundar mais na palavra, a nossa fotinho começa a ficar em destaque, começa a ficar maior. Aí de 3x4 já vai lá 12x9, depois 15x21. A hora que ele vê lá que já tem uma fotona lá, ele vai falar: opa, peraí, quem é esse aí que está se destacando no meio dos outros? Não, vou ter que ir lá cutucar ele para ver se diminui ele. Eu vou fazer ele voltar lá para baixo. Essa é a estratégia de Satanás, é nos derrubar. Ele não quer que a gente se destaque, mas o destaque não é a vanglória, como Salomão fala lá em Provérbios, que é vanglória, a glória do homem é uma glória em vão, é uma vanglória. Não, essa que a gente tem que ter
é essa glória do Senhor refletida através da nossa vida. É buscar ao Senhor para que a glória dele se manifeste através de nós, e não por nós, é através de nós. Então a gente tem que incomodar sim o inferno, tem que incomodar Satanás. Vou ter luta? Vou. A palavra não fala que a gente vai ter uma vida sossegada. A palavra nunca falou para a gente que a gente ia ter uma vida tranquila. Pelo contrário, Jesus fala: eu não vim para trazer a paz, eu vim trazer espada. Espada serve para quê? Para lutar. Espada não serve para ficar de enfeite, é para lutar. Aí vem Paulo e fala: ó, pega a espada do Espírito. Pega a espada do Espírito. Vamos mudar o nosso conceito de que a gente tem que ter uma vida tranquila. Salmo 121, e eu estou finalizando aqui, é o salmo que eu mais gosto. De todos os salmos, esse é o salmo que mais toca meu coração. A pastora já sabe. E calhou de eu estar ali folheando os livros e a palavra e entrar no Salmo 121. Porque aqui, lá no finalzinho aqui, eu escrevi que nós jamais devemos imaginar por um momento que poderemos dormir e relaxar ao caminho do céu. Porque Satanás não dorme. Satanás, ele não dorme. Ele está lá 24 horas acordado. Se ele, alguém pode falar: ah, mas ele não descansa. Se ele estiver descansando, ele coloca um enviado dele lá para tirar a sua paz. E isso é fato, tá? O Salmo 121, ele vem e fala assim para a gente: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém? Meus queridos, combata o bom combate. Não tenha medo. Não tenha medo, porque a palavra nos garante que nós já somos vitoriosos. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, que ele falou: ó, está consumado, a nossa vitória está lá. Essa é a nossa vitória. Nós temos que tomar posse disso. Nós temos que saber que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, não por nós mesmos, por Cristo. Sem sangue a derramar, guardei os meus pés e o meu coração com a mente protegida. Estou segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão, Rei dos reis, inabalável é o de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6, tua armadura usei e com muita precisão, me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou segurando a espada